Oi pessoal, bem-vindos ao Nerd Fiction. Hoje vamos fazer uma basezinha da carreira de um gênio da televisão e do cinema, o Irving Allen. Lembra do Irving Allen? Eu acho que eu lembro um pouco do Irving Allen, tá? Então fica por aí, assista a obra e a vida de Irving Allen. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo para mais um Nerd Fiction e nós hoje, como o Roosevelt falou, um apanhado da carreira de um gênio da TV, do cinema, chamado Irving Allen, tá? Irving Allen, para nós, é um velho conhecido, a gente conviveu, a gente cresceu com Irving Allen. Ele é duas coisas, velho e conhecido nosso. Exatamente, e mais do que isso, se você é da nova geração, essa geração que nunca ouviu falar de Irving Allen, fica por aí, porque você vai ver cada coisa maravilhosa. Você fala, eu tenho que assistir esse negócio, tá? E já deixa o seu like aí, compartilha com seu amigo esse programa e vamos batendo um papo aí. Muito bem, pessoal. Em 1916, 12 de junho, nasce Irving Allen. Do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados aqui no Brasil, pelo menos. Não era o Valentine Day lá, mas nasceu Irving Allen, tá? E o Irving Allen, ele é foi diretor, produtor e escritor. Tá? E teve uma carreira onde, Roosevelt? Ele participou em que carreira onde? Foi só TV e cinema? Ele começou no cinema, né? Ele fez muitas coisas para cinema e depois, no meio dos anos 60, o cinema, olha só que engraçado isso, o cinema estava em queda por causa da televisão, né? A televisão era uma ameaça para o cinema nos anos 60. Então, mas é isso que eu ia te perguntar. Você que manja de TV e cinema. Cara, o cara sair do cinema, e vocês vão ver as produções que Irving Allen fez, e ir pra TV, na época, não era se sentir meio rebaixado? Imagina, era a mídia do futuro. Né? Você ir pra televisão era assim, eu tô antenado com as tendências mundiais, eu vou pra televisão porque era mais legal. E ele deve ter ganho uma fortuna pra fazer o que ele fez, né? Eu acho que nem tanto, não ficou... Deve ganhou mais que o Gene Roddenberry. Não, com certeza eu acho que ele ganhou mais que o Gene Roddenberry. Eu também acho que ganhou. Acho que também. Mas vamos lá, vai. Tem coisa antes, mas a gente vai introduzir a brincadeira. A gente não vai falar tudo que ele fez, a gente só pegou algumas coisas principais que passaram e foram exibidas no Brasil, né? Para quem tem conhece um pouquinho da carreira dele e teve essa vivência, a gente vai conseguir falar um pouco dessas coisas que foram exibidas por aqui, tanto no cinema quanto na televisão. Na TV. Então certo? A gente vai tentar fazer uma cronologia mais ou menos assim. Viagem ao fundo do mar. Começa assim, não começou por aí. Antes ele fez outras coisas, ele fez a História da Humanidade, ele fez o Grande Circo, que foram longas metragens nos anos 50, de relativo sucesso, mas com Viagem ao Fundo do Mar, ele se tornou um cara respeitado em Hollywood. Ó, só para o Roosevelt citou, né, dois filmes, A História da Humanidade. Pô, a História da Humanidade de 1957 tinha Vincent Price e os irmãos Marx. Dos irmãos Marx. Olha só. Irving Allen dirigindo os irmãos Marx deve ser muito engraçado. Deve ter sido fantástico. Depois o Grande Circo que você citou é de 1959. Também tinha o Vincent Price. Tinha um ator que eu gosto muito, que é o Victor Mature. E o Peter Lorre, quer dizer, só tem fera. Eu gosto do Peter Lorre, com aquela carinha dele. Então, eu adoro o Victor Mature. O Victor Mature é muito legal. Depois ele ainda fez em 60 O Mundo Perdido. E O Mundo Perdido já ele conhece um dos caras que vai trabalhar com ele por muito tempo, que é David Hudson. O David Hudson fez esse filme nos anos 60 com ele, mas alguns anos antes ele fez um filme que a gente conhece muito bem, que é A Mosca da Cabeça Branca. A Mosca da Cabeça Branca no Brasil, né? O título era só A Mosca. The Fly. O The Fly. Tal. E lá ele tinha um outro nome, ele chamava Al Hudson. Al Hudson, exatamente. Hudson, então, mas é o mesmo cara. O David Hudson foi o primeiro cara a estrelar A Mosca, cara. Olha a responsabilidade do cara. E eu lembro perfeitamente desse filme, acho que eu assisti umas 5, 6 vezes. Esse filme dá medo até hoje. Dá medo até hoje. E o David Hudson, um baita ator. Infelizmente também todo mundo dessa geração foi embora. Mas David Hudson sempre foi um grande herói. Mas ele demorou pra ir embora. Lee Crane. Ele demorou e viveu uma vida boa. A família amava o Lee Crane. Muito bem. Então chegamos em 61, quando foi o que eu falei, que ele fez um longa-metragem chamado Viagem ao Fundo do Mar, com Walter Pidgeon. E sabe quem trabalhava no Viagem ao Fundo do Mar?
a Barbara Eden, que seria a Ginny depois de uns... Que para 1961 era uma coisa meio impensável, porque ele meteu uma mulher num barco. Num barco, Na verdade, não só num barco, num submarino. Ah, mas por quê? Qual o problema? Porque antigamente, existia toda uma mística de que não era muito da sorte pôr uma mulher no barco, entendeu? Existia essa coisa. E ele botou uma mulher no barco, foi uma coisa rara. Tudo bem que ele colocou uma Barbara Eden, que é a Ginny, né? Que fez Ginny é um gênio, uma atriz fantástica, mas foi ousado. Foi, né? Ela e o Frank Avalon. Lembra do Frank Avalon? Nossa, Frank Avalon. Da Turma da Praia? A Turma da Praia, cantor e ator. Ele já era cantor, ele cantava o tema do filme. Exatamente, Frank Avalon. Né? Putz, grilo. Então, se você acha que em 1964, quando o Gene Roddenberry fez o The Cage, que foi o piloto Jornada das Estrelas, colocando a mulher como imediato, se isso era novidade, o Irving Allen já tinha feito isso num longa, colocando a Barbara Eden dentro de um submarino 3 anos antes. E aí o capitão, né, na verdade o almirante do civil, que já era o civil, o Walter Pidgeon, né? Walter Pidgeon. Ele era o almirante Nelson. Eu prefiro o David Head, Richard Basehart. Richard Basehart. O Richard Basehart, você também prefere ou o Walter Pidgeon? Não, eu prefiro o Richard Basehart. Ele é o Almirante Nelson. Ele é o Almirante Nelson. Tanto que eu vejo ele num episódio de Columbo, que eu adoro muito, um episódio que se passa em Londres, e aí é o Almirante Nelson ali, não é o ator de teatro. Exatamente. E aí a história, né, de Viagem ao Fundo do Mar é que o nosso planeta está sendo consumido, né, a nossa atmosfera, por um fenômeno solar, né, que a nossa atmosfera vai evaporar, e ele vai contra as ordens que ele recebe dos americanos, porque ele quer jogar um míssil para estourar determinada região para acabar com o fenômeno, não é isso? É isso, exatamente isso. E aí já era um filme de ficção científica nessa época, né? A começar pelo submarino. É que eu ia falar, você pega um civil, que eu sempre achei que era a vista do mar, né? Civil é de gente civil, né? Mas no final é a vista do mar. Que submarino é aquele, meu? Pois é. Esse submarino ele é muito parecido com o que foi usado depois na série. A gente fala da série já, né? Mas tem algumas diferenças grandes, assim. Mas eles já eram o protótipo do submarino atômico, o futurista tal daquela época. Né? Olha, eu assisti faz uns 10 anos a última vez o filme, o longa-metragem. É assistível, né? Não ficou tão velho assim, né? Se você levar em consideração a época em que foi feito, né? Negócio de Guerra Fria, negócio de espionagem, negócio ele é atual, dá pra ver, não é aquela coisa, nossa, como envelheceu esse filme, que coisa feia. Não. A única coisa esquisita é que tinha que ter música, né? Então o cara canta a música no meio do submarino numa determinada hora. Isso nos filmes dos anos 60 era meio que... Era comum, né? Muito comum, assim. Mas foi um Frank Avalon que cantou a música. Não foi qualquer um, né? Não é qualquer um. Eu até assisto pelo Frank Avalon. Você assistia a Turma da Praia? Mas é claro, adorava a Annette Funicello, o Frank Avalon e o Eric Von Zipper. A Annette Funicello. Pô, é maravilhoso aquilo, né? Puta, nós estamos ficando velhos. Se você nunca assistiu a Turma da Praia, procura, porque eu nunca mais vi a Turma da Praia. Eu tenho 2 Blu-rays da Turma da Praia. Sério, cara? Vai me emprestar hoje. Muito bem. Bem, foi um sucesso, tá? Viagem ao Fundo do Mar no cinema foi um sucesso. Tanto é que isso levou o Irving Allen para a televisão. Da 20th Century Exatamente. Fox. Ele fez mais alguns filmes que depois a gente discute. Né? Mas 3 anos depois do longa-metragem, ele propôs à Fox fazer uma série baseada nesse longa-metragem, que foi a primeira das que a gente chama as 4 séries clássicas dos anos 60. Do Irving Allen. Né? Então foi aí que saiu a série Viagem ao Fundo do Mar, em 1964. Ele trocou toda a tripulação, menos um. David Hudson. Não. O David Hudson não estava no longa-metragem. Não estava o David Hudson. Não. Foi o chefe... Não foi o Shark. Não. O Shark apareceu depois. Não. Kowalski! Exatamente. O Kowalski, pô. O Del Monroe, que é o cara que fazia o Kowalski, é o único cara que tá no filme e tá na série toda. Só que no filme ele chamava Kowski. Ficou perto. Kowski. Aí virou Kowalski. Kowalski. Mas você sabe que pra mim Kowalski é um dos grandes heróis. Porque você sabe que o Kowalski era
podia contar pra qualquer coisa, né? E aguentar uma chave inglesa na cabeça chave não é pra inglesa, qualquer um. aquela chave inglesa dele, fala, porra, isso que é equipamento. A arma do cara era uma chave inglesa gigante, cara. Porra, meu, que saudade do cara, né, meu? Puta, que saudade. A série é muito boa. E Viagem ao Fundo do Mar foi o Irving Allen já tinha sido alçado, né, a condição de lenda em Hollywood depois do filme Viagem ao Fundo do Mar. Depois da série Viagem ao Fundo do Mar, ele passou a ser respeitado também na televisão. Sim. Porque sim. foi um tremendo sucesso. Das 4 séries clássicas que a gente conhece dele, que você também conhece, a Viagem ao Fundo do Mar foi a que durou mais. Foram 4 anos. Durou, né? 4 temporadas. Foram 4 anos. O primeiro ano totalmente centrado em Guerra Fria, gravado em preto e branco. Glorioso preto e branco. Maravilhoso, maravilhoso. E umas histórias que eu lembro até hoje, que dá até medo, que eles iam em países do terceiro mundo, da região do sul. Pura espionagem. E aí os caras sendo metralhados, meu, porque assassinado por causa de espionagem. Cara, até hoje eu não esqueço essas cenas, não. Eu falo, meu, como é difícil morar na América do Sul. Ainda bem que a gente não mora lá. Não, ainda bem que não, né? Muito bem, primeiro ano super hard, histórias super pesadas de Guerra Fria. Se você achar interessante essa época, vale a pena assistir. Segundo ano já começa o Monstro da Semana, ou ainda não, né? Ainda vai para uma ficção científica, o segundo né? ano, o segundo ano as cores chegaram em Viagem ao Fundo do Mar. Passou a ser colorido, os episódios ficaram um pouco mais fantasiosos e menos de espionagem, mas ficção científica, vai. Bem ficção científica. Mas ainda não chegou. Nas outras 2 temporadas que vieram depois, 3 e 4. Aí foi o Monstro da Semana. Aí sim era o monstro. O Capitão Crane virando lobisomem. Puta, eu não esqueço disso nunca. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Os bonequinhos andando lá. Então, não, tinha muita coisa de palhaçada. Mas, pra mim, Viagem ao Fundo do Mar marcou, porque eu acho que foi em 72 ou 73. Foi a primeira coisa que eu assisti em colorido na minha vida. É mesmo? Foi. Eu lembro até do episódio, que eles estão numa caverna que tem vulcão, que tem lava, tá lá o subvoador. Sei qual é. Você sabe qual é, né? Sei. Cara, eu lembro daquilo perfeitamente. Eu tava na casa de um amigo assistindo, falei, putz, eu não tinha TV colorida, né? E aí eu falei, caramba, Henricão, o que é isso? Eu fiquei fascinado, nunca mais esqueci. Pois é. Assistir colorido. E ainda que as cores no Viagem ao Fundo do Mar não eram tão caprichadas, né? Já a segunda série do Irving Allen, que foi Perdidos no Espaço. É história em cor. Perdidos no Espaço, a primeira temporada também foi preto e branco. Né? Sim. Bonito e também mais séria, né? Aquele estilão. É sempre assim, né? E no segundo ano... Não, mas pera, eu entendo, mas a gente podia fechar o Viagem ao Fundo do Mar, pô. Você já tá no Perdidos, pô. Tá bom. Vamos fechar só um pouco, a gente volta no Perdidos em segundo. Tá. Então veja, primeiro ano, super sério. Segundo ano, ficção científica. Terceiro ano, fantasia. Fantasia, e no quarto ano, o Monstro da Semana. Né? Porque no terceiro ano, assim, tem fantasia, tinha coisas... legais, né? Tinha coisas legais, mas a quarta temporada, apesar de ter mudado a abertura, ficou uma abertura mais caprichada no quarto ano. Sim. Né? Os episódios ficaram muito... Sabe? Mas pra nós que éramos moleques naquela época, ótimo. Era fantástico. Né? Não, você reclamava ou não? Não, mas uma coisa engraçada é que quando a gente via coisas que gostava quando a gente era moleque, a gente vê hoje em dia e ainda gosta. Sim. Né? A gente não era enganado porque era criança. Não, né? Pô, eu gostava. Até hoje eu assisto. Você também até hoje assiste, né? Assisto tudo isso, mas assim, quando eu achava que Viagem ao Fundo do Mar tinha episódios ridículos, eu achava isso com 13 anos e acho isso até hoje os mesmos. Até hoje, mas dá pra assistir. É uma diversão. Puta, você sabe que de tanto a gente assistir isso, pelo menos tô falando de mim, né? Mas esses caras se tornaram parte da família, né, meu? Não é parte da família, pô? Capitão Lee Crane, porra, Chefe Sharkey, Kowalski, Patterson e o Almirante Nelson, pô. Esse cara tem a maior família que eu já vi, que todo mundo pra ele faz parte da família. Pô, eu convivi com esses caras, eu cresci até hoje, de vez em quando eu pego. Só por curiosidade, agora eu corto e a gente volta. Das 4 séries, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo e Terra de Gigantes, qual que você preferia? Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço? Perdidos no Espaço. Puta, é difícil pra mim, viu? Eu tenho várias épocas, eu oscilei muito. Então, assim, ó. Eu vou dizer uma coisa. Viagem ao Fundo do Mar é muito boa. É fantástico. É uma série séria. Com perdão do trocadilho. Tá? Perdidos no Espaço faz parte do meu imaginário de criança. Por isso que marcou tanto. Túnel do Tempo é a melhor das séries. Eu amo. Túnel do Tempo é a melhor das séries.
mas eu prefiro Perdidos no Espaço por causa do meu imaginário, entendeu? Entendi. Eu gosto mais de Perdidos no Espaço. Terra de Gigantes eu também gosto bastante. Tá aí uma falha. Por exemplo, Perdidos no Espaço saiu lá fora, em Blu-ray, com uma imagem que você tem vontade de chorar quando vê, de tão bonita. Lindo, né? Lindo. Túnel do Tempo saiu lá fora, em Blu-ray, maravilhoso também. A imagem linda, linda, linda. Mas Viagem ao Fundo do Mar e Terra de Gigantes não saíram, pelo menos que eu tenha notícia. Né? É uma pena, porque o primeiro ano de viagem, preto e branco, aquilo lá, num Blu-ray em alta definição, lindo, 1080, né? Deve ficar maravilhoso. E o Terra de Gigantes, eu acho que o Terra de Gigantes tem uma série de problemas, porque aquilo em alta definição vai revelar um monte de coisas mal feitas ali, porque com a resolução da TV normal, dos anos 60, né? Tá, aqueles efeitos todos práticos de coisas gigantes e tal, passava na boa, mas aquilo em alta definição deve dar um trabalho danado. Os caras iam ter que retocar tudo, e acho que por isso que não saiu. Eu também acho que é por aí. É isso. Muito bem, vamos de Perdidos no Espaço, que eu dou nota 10. E você? Você dá nota 10, mas não é a sua preferida. Não é preferida, mas, cara, faz parte da minha vida aquilo ali. Então. Eu dou 10. Você também dá 10, não? Não? Não, eu dou, mas é assim... Também é dividido em algumas partes, né? Eu fiz um programa no EMP sobre Perdidos no Espaço, eu e o Léo. Procura EMP no próximo episódio. Eu e o Léo fizemos um programa sobre Perdidos no Espaço, a gente conta a história toda lá, mas é muito isso. O primeiro ano é muito sério. Muito sério. Tanto que, quando o Irving Allen fez, voltando a falar do Irving Allen, quando ele fez o piloto do Perdidos no Espaço, né? De cara a TV aprovou. De cara. Porque eles corrida espacial, de cara eles aprovaram, falaram que é maravilhoso. O Irving Allen, ele falou, vocês aprovaram, mas eu quero mudar, né? Por quê? Porque o Perdidos no Espaço seria a família Robinson no espaço. No espaço. Ou seja, eles saíram num disco voador, bonitinho, para colonizar o negócio, davam um problema no meio do caminho, eles caíram num planeta e ficavam lá. Náufragos, era isso que era para ser. Ele falou, tá faltando coisa aí. Foi aí, depois do piloto filmado e aprovado, dado a carta branca para eles fazerem, sinal verde, ele falou, quero mudar. Foi aí que ele colocou o Dr. Smith. E aí refez o primeiro episódio. E o robô. O Dr. Smith e o robô não existiam no piloto original. Aí ele refez, não que ele refez, ele refilmou algumas cenas, incluindo e cenas que ele já tinha filmado para o piloto original foram usadas nos 5 primeiros episódios da série, né? Nos 5 primeiros episódios. Então, o Dr. Smith, aí sim, o Dr. Smith era para morrer no 5º episódio, né? Só que aí... Jonathan Harris, matar o Jonathan Harris é uma dor. Não, ele tá fazendo mais sucesso que o resto da Exatamente. Né? Isso porque você tinha, entramos em Perdidos, você tinha o Guy Williams, você tinha o Zorro da Disney lá com ele, um deus grego, a Johnny Locar, que era a mãe da Lassie, que tinha feito sucesso. Olha a equipe. Olha o elenco. Então, mas aí o que acontece? Eu vi uma entrevista uma vez do Jonathan Harris, né? Aí ele contando, ele falou assim, eu sabia que eu ia morrer no 5º episódio. Então eu comecei a tentar me destacar. Comecei a fazer umas coisas lá assim, né? Pra quem sabe durar um personagem um pouquinho mais, né? Aí ele falou que o Irving Allen chamou ele na sala, falou aqui, escuta aqui. Eu sei o que você tá fazendo, viu? Pode fazer mais. Continua, que você não vou te matar, não. E mais do que isso, ele pega um ator mirim, que é o Billy Milne, que não era um ator qualquer também, ele era um menininho super dotado lá, meu. Não, e já era experiente pra caramba. Exato. Já tinha feito Além da Imaginação. Além da Imaginação. Ele pega o moleque e alça ele junto, quer dizer, os dois se tornaram os principais da série, né? Foi. Bem, lembrando que tudo isso tem Irving Allen, o Irving Allen mexeu em todos os roteiros. Você lembra que os roteiros eram bem legais, eram 4 partes, né, os episódios. Primeira parte vai tudo numa boa, a segunda maravilhosa, a terceira. Quando chega na 4ª, na resolução, parece que se resolve tudo em 30 segundos. Né? Esse pra mim era o maior problema do Irving Allen. Tudo resolvia muito rápido. Mas... dizem também que ele era muito chato, né? Pra trabalhar. Pra trabalhar, ele era um crica.
Mas as coisas davam certo, ele sabia o que estava fazendo. Tanto que depois veio o Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, podemos passar para o Túnel do Tempo já ou ainda não? Você quer feliz? Podemos passar para o Túnel do Tempo, mas veja, nós falamos de 4 anos, né, de Perdidos no Espaço? 3 anos. 3 anos de Perdidos no Espaço. O primeiro em preto e branco e os outros 2 coloridos. Os outros 2 altamente coloridos. Sim, muito coloridos. Muito lindo. Muito eles tinham que aproveitar a chegada das cores e exageravam em tudo, né? E o segundo episódio, a segunda temporada, o segundo ano do Perdidos, ele é muito fantasioso. Muda tudo, né? Você sai de uma exploração séria. Saiu, aí virou fantasia. Virou fantasia. Não deixa de ser legal, mas é fantasia. E o terceiro é muito irregular. O terceiro tem episódios maravilhosos e tem episódios muito ruins. Diz a lenda, você que é especialista mais do que eu nesse período, mas diz a lenda que ele transformou a segunda temporada de Perdidos no Espaço, naquela fantasia, para competir um pouco com Batman. É a pura verdade. É a pura verdade? É a pura verdade. O Batman estava estreando na mesma Fox, inclusive. Exato. Né? Ele estava explodindo. Produzido pela Fox também. E o Batman estourou, quando estreou o Batman, estourou, virou mania de repente. E a série era muito, eles chamavam de camp. Né? Que é brega, muito brega. E aí eles resolveram fazer Perdidos nessa linha. Né? Então aquela história de câmera inclinada, coisas muito coloridas, né? Dragão que fala, essas coisas. Era só por causa do Batman. Bem, é uma boa competição. Muito bem, 3 temporadas de Perdidos no Espaço, totalmente guiadas pelo Capitão Irving Allen, e aí a gente chega em... Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, cara. Túnel do Tempo foi a próxima série, foi o projeto mais ambicioso até então do Irving Allen. Por quê? Porque era para ser muito mais caro e ele, gênio. Ele é um gênio. Por isso que eu falei que ele era gênio. Né? O cara fez uma série caríssima, absurdamente cara. Como é que você vai fazer uma série de viagem no tempo histórica e recriar as coisas todas? Ia ficar impossível de fazer. O que ele fez? Usou cenas de filmes já prontos. Exato. Ele estava na Fox. O que eu preciso, sei lá, de Troia? E tinha lá, vamos roubar o que tem de Troia. E ele foi pro Velho Oeste. O que eu preciso do Velho Oeste? Vai lá e rouba coisa do Velho Oeste. Tudo. E vai indo. Então ele pegou tudo que é cenário. Na verdade, mais do que cenário, ele pegou cenas mesmo e inseriu cena lá. Não, foram as próprias cenas. Os cenários, a série continuou cara, porque os cenários são próprios. Aquele túnel do tempo. Aquilo é maravilhoso. Aquele túnel, aqueles andares, todo aquilo lá é de verdade, né? Claro, não tem 1.700 andares que eles falam, né? Mas aquela filmagem toda assim, aquilo é um cenário construído. Por isso a série continuou cara, mas ela saiu bem menos cara do que deveria por conta de reaproveitamento de cenas de outros. Agora, tudo bem, hein, gente? Mas os atores que ele pegava para cada uma das séries eram muito bons, hein, meu? Eu adorava o James Doohan e o Robert Colbert. Você curtia eles ou não? Claro. O James Doohan ele era cantor, né? Sim, o James Doohan era cantor. Tanto que o James Doohan apareceu em Os Flintstones, vocês sabiam disso? Essa eu não lembro, qual que é? Então, tem um episódio dos Flintstones que aparece um cantor chamado Jimmy da Rocha. Putz, é o Jimmy Doohan. Tá? E ele fazia também vários filmes para adolescente e pós-adolescente. Ele era um o Frank Avalon. Ele era um ídolo adolescente e cantor. O cara era bonito pra caramba, o cara era talentoso pra caramba, e na verdade ele apareceu em tudo que é filme. Ele voltou a cantar 30 anos depois, hein? Em Deep Space Nine, onde ele fez o fantástico, qual é o nome dele? Vic Fontaine. Eu tenho CD até hoje do Vic Fontaine, cara. E ele canta Frank Sinatra de forma perfeita. Ele é um cantor profissional, né? Ele é perfeito. Sabe, um sonho em convenção sempre foi trazer o James Doohan. Sempre foi. Ele tá muito senhorzinho, mas sempre foi trazer o James Doohan. Sempre falei, putz, eu queria tanto conhecer o James Doohan, que eu era um maior fã dele também. Vamos lá. Vamos lá. Túnel do Tempo durou 2 temporadas? Não, uma temporada só. Eles cortaram, né? Não cortaram. Foi uma mesmo? Foi uma só. 30 e poucos episódios? 30 episódios, exatamente. 30 redondinho. Na hora de lançarem DVDs, essas coisas, eles falaram 2 temporadas, mas não é uma temporada só. É uma mesmo, gravaram 30 episódios. 30 episódios. Naquele tempo as séries tinham 29 e 30 episódios por temporada e essa aí tem 30. O que acontece? Curiosidade. Todo mundo pergunta, Perdidos no Espaço teve um fim? Os caras voltaram para a Terra? Não voltaram. Não. Túnel do Tempo teve um fim? Os caras voltaram para... Não voltaram. Não. Terra de Gigantes teve um fim? Os caras voltaram? Não voltaram. Nenhuma delas voltaram porque as séries foram canceladas antes. Mas Túnel do Tempo tem uma vantagem, né?
O que aconteceu? Sempre no bumper, né, no teaser pro próximo episódio, eles entravam no túnel, aquele negócio lá, e caíam em algum lugar. O que aconteceu? No final do último episódio, quando eles foram transportados, eles caíram de volta no Titanic, que é o primeiro episódio. Sim. Né? Então fechou o ciclo. É a única série, eles não voltaram para casa, mas pelo menos fecha um ciclo. E aí começa de novo, né? Agora, você que manja dessa época, a série acabou porque realmente saiu pau entre James Dow e Robert Colbert. Eles se odiavam, isso era tudo boato. Não, isso é boato. É boato? Boato, você conversa. Porque tinha um boato que os caras não se davam bem, que eles não trabalhavam bem juntos, que os caras separaram eles nas cenas. Não, o que acontece é que qualquer produção, até hoje é assim. Né? Você trabalha muito tempo com uma pessoa, é um casamento, uma hora acaba dando uma briga. Né? Mas esse negócio de a série acabou por causa disso, não. A série acabou porque era cara. Era cara. Mesmo com toda a economia, a série ainda era cara. Né? E aí não dava para sustentar. Não teve jeito. E o que aconteceu? O tal do filme Cleópatra, da Elizabeth foi a Taylor, Cleópatra, é verdade. Acabou com o canal. Acabou com o canal, né? A Fox, né? A Fox quase faliu por causa desse filme, então eles estavam segurando tudo. Perdidos no Espaço foi totalmente cancelado por causa. Que pena, né, meu? A gente podia ter várias. Podia ter pelo menos uma quarta temporada. Já tinha roteiros escritos para a quarta temporada. Já tinham cenas planejadas para a quarta temporada. Os caras chegaram, os atores chegaram no estúdio para filmar e aí foram informados que a série tinha cancelada. Que pena. Entendeu? Que pena. Não foram assim, acabou de gravar esse, então o ano que vem não tem mais. Não foi assim. Eles chegaram lá para filmar a quarta temporada. E aí os caras dão um sinal verde para Terra de Gigantes em 68. Eu tava foi. Ele conseguiu ainda uma série se safar. Conseguiu. Agora, como é que ele consegue? O canal falindo, né? A Fox falindo, o cara consegue aprovar em 1968 Terra de Gigantes. E não é qualquer série. Não! Ele aprova a série mais cara até então já feita. Como é que pode, né? meu? Porque era o Irving Allen, eu tô falando, o cara era uma lenda naquela época, né? Ele era muito respeitado, então... Porque eles tinham que fazer tudo aqueles trecos gigantes, né? Telefone gigante, agulha gigante. Props que eles chamam. Props, né? Os props eram reais. Você fala, meu, como é que pode isso aí, meu? Isso é muito, saía muito caro, muito caro. E me conta uma coisa, Terra de Gigantes, 2 temporadas? Só duas, né? Não se sustentou. Não se sustentou, durou até 1970... E aí também não teve jeito. E também deve ter, essa não tem informação, mas deve ter sido cancelada também por conta de custos. Caramba, que pena, hein? Nós temos que fazer uns especiais disso daí, hein? Falar um de cada série. Podia ser legal. Se você curtiu até aqui, deixa o seu comentário. Fala, faça aí um de cada série e tal. Ou então para de falar desse assunto, chega de velharia, a gente vai obedecer o que você fala. Agora, nós chegamos, 70, quando acaba a Terra de Gigantes, e em 1971, ele monta um novo teaser. Um teaser, não é nem teaser, né? Ele chega a montar o filme, que é a Cidade Sobre o Mar. A Cidade Sobre o Mar foi um longa-metragem. Foi um longa-metragem, ele conseguiu aprovar, caríssimo também. O Cidade Sobre o Mar era para ser um piloto de uma nova série de TV. Com o Stuart Whitman, né? E o Robert Colbert. Quando eu vi o Robert Colbert, eu falei, olha só, o Doug tá lá, entendeu? Então, era para ser o piloto de uma nova série, acabou virando um filme para televisão. E ficou por isso mesmo. Se você nunca assistiu, dá pra assistir. Hoje tá um pouco mais arrastado do que a gente gostaria, mas Cidade Sob o Mar, pena que não foi aprovado. Daria uma ótima série. A ideia era muito boa. É bem estilão do Titio Irving, né? Isso foi em 71, tá? Aí, meu amigo, vamos sair de um pouquinho da TV. Tem mais séries que ele fez, mas a gente não vai discutir agora. Mas aí a gente vai pro cinema. E aí no cinema o cara vai pra 1972 e cria, né? Produz O Destino de Poseidon. Cara, o que é aquilo? Explodiu. Foi aí, é assim, se você ouvir falar de Irving Allen hoje em dia, você ouvir falar que ele é o mestre dos filmes catástrofe. Exatamente. Né? Aquelas pessoas que não conhecem muito bem ele, ouvem a primeira coisa isso. O que é isso? Começou com esse filme. Destino do Poseidon foi quando tinha um navio gigantesco na passagem no Réveillon, tava lá cruzeiro, todo mundo festejando, veio uma onda de lado
e o navio vira de cabeça para baixo. Maravilhoso. E eles tentam sobreviver. Mas eles quem, hein, Ru? Quem que tava lá naquilo? Quem eram os atores, meu? Tem muita gente grande nesse. Pra começar, tinha o Ernest Borgnine. Ernest Borgnine, que Ernest tá em Borgnine. tudo. O Ernest Borgnine é um cara que apareceu, acho que em tudo que aconteceu na década de 60 e 70, tinha o Borgnine lá. Como o Ernest Borgnine trabalhava, cara? O Rod McDowall. Meu, Rod McDowall, como eu sou apaixonado no Rod McDowall. Você gosta do Rod McDowall? Claro, tudo é que o ele faz. Galen de Planeta dos Macacos. O Cornelius. Cara, que lindo. E ele participou de tudo que é série também, hein? Quando eu vejo ele também no Columbo, eu fico doido, que é aquele que ele faz uma bomba aí. No charuto. No charuto, né? pô. Quem mais tá lá? O Robert Wagner tá lá. Robert Wagner, do Casal 20, que acabou mal a carreira dele pra burro. Acabou nada, ele tá fazendo NCIS até hoje. Depois daquela briga toda, que os caras acusaram ele, foi uma merda pra ele, coitado. Eu gosto dele. E o Gene Hackman, pô. Gene Hackman é o Gene Hackman. Gene Hackman. Então, Destino de Poseidon, gente. Depois nosso objetivo não é discutir bilheteria, nada. Mas se quiser, a gente vem falar do Destino de Poseidon. Explodiu. Cinema catástrofe. Teve uma refilmagem, né? Teve um remake. Sim, teve um remake que 2000. foi. Não, a gente não vai discutir esse? Não. Teve um remake agora, 2000 e pouco, né? Nada a ver com o Irving Allen e tal. Eu sei, mas o Irving Allen regravou, né? Foi o dramático reencontro de Poseidon. Essa aí foi uma continuação daquele filme. É uma continuação. Com outro elenco. Elenco. Olha o elenco do cara. Michael Caine, Sally Field e Telly Savalas. Kojak no navio. É maravilhoso, pô. E aí nós vamos pra 1974. Lembra que ele fez o Destino de Poseidon em 72? 74 ele só estreia com um filme que nós fomos assistir no cinema em 1974 e era imperdível, O Inferno na Torre. Até hoje é um filmaço. Inferno na Torre. Vamos lá, gente. E quais são os atores? Paul Newman e Steve McQueen? Puta, Steve McQueen e Paul Newman. Não tem discussão, né, cara? Paul Newman e Steve McQueen. E grande elenco. E fora o resto. E tinha gente pra caramba. E olha o filme Catástrofe de novo aí, né? O Inferno na Torre. E aí depois vem vários outros que a gente discute em seguida. Mas olha a filmografia. Tem muito filme. Tem muita coisa. Mas isso é o quê? Uma pitadinha de Irving Allen, cara. Ele conseguiu trabalhar até o final da década de 80, né, meu? Ele trabalhou pra caramba. E ele se foi em 91, né? Então, foi em 91. Até 80 ele trabalhou bem. Aí a gente tem várias outras séries. Você tem Família Robinson, você tem... Família Robinson é o que era para ser o Perdido no Espaço. Então ele fez uma série, Família Robinson mesmo, de náufragos numa ilha. Eu assisti tudo. Deu quantas temporadas? Você lembra desse? Eu acho que foram 3 temporadas. Acho que foram 3 também, né? Essa aí tinha o Cameron Mitchell e o Martin Milner. Eu gostava do Martin Milner. Gostava. E ele fez uma coisa também nos anos 80 chamada Código R. Vocês lembram disso? Código R era aquele dos bombeiros. Sim. Passava no SBT, eles anunciavam assim: fogo! Fogo na televisão! Fogo! Era a propaganda do Código R. Código R. Com Lorne Green. Lorne Green. Puta merda. E aí vai, gente. Eu acho que a gente melhor nem falar que tá ficando longo o negócio aqui, né? Tá bom já. Mas olha, eu vou dar o meu encerramento, você dá o teu encerramento, que você manja pra caramba dessa fase, mas... Meu, que carreira! 75 anos de vida, deixou um legado absurdo para cinema e televisão. E nós aqui estamos só para dar uma lembrada, uma batida na memória. Lembrar, puta, Irving Allen fez parte da infância e da adolescência e da fase adulta de um monte de gente. Então, eu fico aqui, agradeço o Irving Allen por tanta coisa boa que ele me deu. Minha infância foi recheada de Irving Allen. Eu cresci assistindo esse cara. Todos nós que temos mais ou menos essa idade, né, um pouquinho menos, passamos pelo Irving Allen em algum ponto da nossa vida. Então, valeu bastante a pena. Então, você não cresceu com a Xuxa? O tempo da Xuxa já era velho. É isso aí, Rô. Não tem mais nenhum comentário, uma homenagem ao Irving Allen, uma coisa que você fala, agradeço do coração ter passado por tanta emoção com ele. Não, ele não faz parte da minha família. Não é que nem você fala. Você sabe que eu gosto das pessoas, né? Eu falo, puta dos caras legal. Eu também gosto. O Irving Allen, ele marcou muito por causa das coisas que ele fez, né? E quem tem a minha idade um pouco menos,
de alguma forma, passou por Perdidos no Espaço, passou por Túnel do Tempo. Essas coisas, muito mais do que os filmes Catástrofe, que deixaram ele mais famoso do que antes, Sim. né? Mas a gente curte mesmo na época das séries clássicas dele. Tanto que quando saiu a série nova do Perdidos no Espaço, por exemplo, mencionaram, era criado por Irving Allen. Quando, nos anos 2000, refizeram o piloto para o Túnel do Tempo. Nossa senhora, eu quero esquecer aquilo. É ruim, eu quero esquecer dói, aquilo. mas colocaram lá, criado por Irving Allen. Quer dizer, o cara deixou um legado, né? Ele deixou um legado. Então, obrigado, tio. Obrigado, Irving. E encontramos vocês aqui no próximo episódio. Tchau, até a próxima. Obrigado pela audiência. Pronto. Você andou muito com o Fernando, viu? Eu não consigo mais fazer sem estar berrando, não consigo fazer quieto, cara. Muito bem. Quer fazer a cabeça? Faço. Então vai, faz bem energético, hein? Sem gritar. Tá, porque eu não grito. Faz o jeito que quiser. Eu não grito. Para de discutir que ele vai pôr no ar essa porra. Vai.